acabei passando a hora, só um instantinho aqui que eu já vou abrir o PowerPoint, só um minutinho. Pronto, agora sim. Estava resolvendo um probleminha aqui com a minha irmã, então agora já está tudo certo. Então, boa noite a todos. Espero que estejam sempre todos bem, em paz, com muita saúde. Agradecendo a Deus a oportunidade desse estudo maravilhoso, que é o estudo de Paulo Estevão. Agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade, agradecendo a companhia de vocês. E para a abertura das nossas tarefas desta noite, a prece fica por conta da Margarete. Por favor, Margarete, pode começar. Boa noite a todos. Nessa noite gostosa, friinha. É, uma virada no tempo, né? Uma viradinha. Então vamos todos. Apesar da temperatura fria ali fora, nossos corações, aquecer nossos corações, unindo-os em harmonia, em equilíbrio, deixando de lado as preocupações do dia, as tarefas que fizemos e que teremos que fazer à frente, para nos dedicar nesses momentos, com esta espiritualidade que nos assiste, ao estudo dessas obras, desta obra maravilhosa, onde esses personagens nos ensinam tanto, nos mostram tanto o que temos dentro de cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, bons amigos, que permitiram e que nos assistem neste estudo. Que consigamos receber estes personagens, essas personalidades em nós. Tanto o que temos de errado, como o trabalho realizado por eles para modificação. Obrigada, Pai, pelo Espiritismo em nossa vida. Obrigada a estes irmãos que, como verdadeiros garimpeiros, se transformaram e nos trazem estas mensagens hoje. Fica conosco, Jesus, nos alertando diariamente para a nossa necessidade de evolução. Que assim seja. Muito bem, eu vou parar de compartilhar aqui o PowerPoint para poder abrir, então, o texto, para a gente, aliás, quem começa a leitura é a própria Margarete, só dando uma repassada rapidamente sobre o finalzinho das leituras na semana passada, acho que foi aqui que nós paramos. Saulo foi acolhido pelos apóstolos na Casa do Caminho, foi tratado, recebeu assistência espiritual, material, né, devido à sua fraqueza, o seu abatimento, conversava muito com Simão Pedro, que contava tudo o que sabia sobre Jesus para ele, falando sobre Estevão, os sofrimentos de Estevão, quando ele estava lá na Galé Romana, por ter conhecido o patrício Sérgio Paulo, que o libertou da possibilidade da morte, por ele também ter sido contaminado pela mesma doença que o Sérgio Paulo havia tido, e que Gesiel, lembrando, né, cuidava dele, até que Gesiel chegasse à Casa do Caminho. Simão Pedro pediu para dormir no mesmo leito onde Estevão, dormia, que pudesse ler no mesmo pergaminho, nas mesmas anotações
que Estevão utilizava. Ali ele encontrou várias vezes o nome de Abigail, as frases que eram comuns a ela. Então, tudo aquilo fez com que ele pudesse também recordar um momento muito precioso da sua vida, mas não confessou, mas não se abriu com Simão Pedro sobre esse problema afetivo que ele carregou consigo por toda a vida. Ele não contou para ninguém. O único que ficava olhando assim, meio de olho torto, assim, de longe, para Saulo, era justamente o apóstolo Alfeu, aliás, Tiago, filho de Alfeu, que ficava acompanhando ele assim, meio com olhos assim, meio preocupados, né? Mas o importante, na verdade, é que entre Saulo e Simão Pedro foi surgindo uma amizade cada vez mais estreita e um afeto cada vez mais grandioso entre eles. Eu acho que foi aqui que nós paramos. Eu, sinceramente, acabei esquecendo de marcar. Foi sim, Alô, foi aí mesmo. Foi aí? Então tá bom, tá bom. Obrigada, Celina. Então quem vai começar a leitura hoje para nós, então, é a própria Margarete, aproveitando o embalo da prece. Pode começar, Margarete. Então, vamos lá. Fazer o favor. Logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto onde insultara o irmão de Abigail. Pela primeira vez. Os expositores do Evangelho eram, mais frequentemente, Pedro e Tiago. O primeiro, Pedro, falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. O segundo, o Tiago, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Tiago dava a impressão de reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. Suas preleções fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Eu tô achando que não vai dar certo. Eu tô achando que já vai acontecer alguma coisa. Pois é. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. A Assembleia também parecia completamente modificada. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou, em vão, a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto quando ali esteve pela primeira vez. Pelo jeito não estavam, né? Não. Curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia-os numa sala contígua com grande bondade. Pois bem, já aconteceu uma separação aí, né? Sim. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite e pão. Bom, o que dá para entender aqui eram duas salas. Sim. Uma com israelitas escarafunchando Moisés e Tiago tentando trazer
aproximar o cristianismo ou judaizar as ideias de Jesus. E na outra sala, o Pedro fazia o atendimento aos necessitados. Sim. Entendi direito o que aconteceu. Lembrando, né, gente, que Saulo tinha ficado fora mais de 3 anos. Sim. Né? E nesse tempo, o que foi acontecendo? Israelitas, ou seja, judeus, né, que aceitaram os ensinamentos de Jesus, que tinham dinheiro e que começaram a contribuir com a Casa do Caminho, certamente começaram a impor condições a Simão Pedro. Sim. Olha, nós estamos ajudando, mas as coisas não são bem assim. Só pode aceitar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, quem primeiro se tornar judeu. Quem primeiro, lembrando, gente, judeu não é nacionalidade, judeu é aquele que segue o judaísmo. Então, para passar a aceitar os ensinamentos de Jesus, primeiro tinha que, vamos dizer assim, se converter ou aceitar os ensinamentos de Moisés. Como eles é que tinham o dinheiro, e Pedro necessitava da colaboração material, lembrando também que a Casa do Caminho acabou se tornando uma instituição coletiva de bens comuns a todos aqueles que lá viviam e auxiliavam. O próprio caso de Barnabé, Sim. que vivendo na ilha de Chipre, em território grego, no mar Mediterrâneo, né? Vendeu o que tinha e vendeu tudo o que tinha e doou, né, os recursos que ele conseguiu para a Casa do Caminho. E muitos judeus que aceitavam os ensinamentos de Jesus fizeram o mesmo, só que as cobranças começaram a surgir sutilmente, até que se instalaram definitivamente. E o coitadinho do Simão Pedro, o que ele podia fazer? Não é, Margarete? E assim, uma questão de sobrevivência, né? Porque se ele não aceitasse ajuda material, como é que ele ia ajudar tanta gente necessitada? E até pela própria perseguição que o próprio Saulo tinha instaurado, né, há anos atrás. Então, formaram-se essas duas salinhas numa questão de, ali ali a fachada e aqui é o trabalho. Exato, exatamente. Então, isso é sério, porque eles começaram a interferir em questões que envolviam os ensinamentos de Jesus. Né? Assim, alterando certas colocações ou modificando certos ensinamentos. Então, isso daí é que realmente começou a complicar. Mas vamos em frente. Lembrando, hein, gente? Saulo era extremamente inteligente. Sim. E até o seguinte, né? De repente, a própria situação do Tiago, a descrição do Tiago na semana passada, de uma postura ascética e ele todo mais, não demonstra também uma leve obsessão? Semana passada eu fiquei pensando nisso, até a posição dele de ficar meio que mais desconfiado com relação aos outros, Mas ele já era assim desde o começo, né, Margarete? Na primeira vez que Saulo enviou, encontraram ele estava no cantinho dele ajoelhado lendo a Torá. Então ele já era assim, não conseguiu se desprender ali dos ensinamentos de Moisés, né? Mas, enfim, isso não o exime, isso não significa que ele fosse uma má pessoa, que ele não tivesse bom coração, mesmo porque Emmanuel fala que ele ficava passando pelos doentes rezando. Então, o fato de ele ter essa questão, essa tendência forte ao judaísmo, não significa que ele não fosse
um bom apóstolo, porque lembrando, ele era discípulo, ele foi discípulo, tornou-se apóstolo, né? Então E assim, se alguém tem que ficar com o papel de ajudar na fachada, que fosse sim, ele. Né? que fosse E ele, quem exatamente. precisava ali ajudar os pobres foi o Isso. Pedro. Então, nenhuma crítica a nossa, quem somos nós, meu Deus do céu, né? Mas analisando a postura dele, né? Que talvez também ali passasse os seus apuros, né? Isso. Saulo impressionou-se. De qualquer forma, eu peço desculpas a todos pelo pensamento e pela colocação errada Não, mas é assim mesmo, a gente sempre é levado a defender, que nem agora nós estamos tudo do lado de Saulo e estamos tudo do lado de Pedro. Antes a gente estava do lado de Estevão e contra Saulo. Agora a gente já mudou de lado, né? Veja como a gente é. Pode ir. Vamos lá. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Olha que dó! Asfixia. Não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Olha a consciência dele, como devia estar, hein? Nem Morto este, extinguira-se o esforço do evangelho livre, pois fora ele o fermento divino da renovação. Somente agora se capacitava da grandeza da sua elevada tarefa. Sim. Nossa, imagina a consciência desta consciência dele. Margareta, só queria fazer um destaque aqui, ó, nessa frase, nesse parágrafo aqui, olha. Vibração de fraternidade e unificação de princípios pela independência espiritual. É ou não é o que deve manter a casa espírita hoje? Porque o espiritismo veio fazer isso para a gente. O espiritismo ajuda a gente a alcançar essa independência espiritual, não é? Então, esse ambiente ele não falou, vibração de fraternidade e união de princípios, ou seja, todo mundo, irmãos, aqui fraternidade, ele não falou amizade, falou fraternidade, ou seja, todos fraternos, todos irmãos uns dos outros, com o mesmo objetivo, com os mesmos pensamentos, né? Emmanuel é bem sutil, né? Ele tá contando uma história, mas ele também está dando ali jogando umas iscas para ver se a gente pega, né? Pode continuar. Quis pedir a palavra. Falar como em Damasco. Zurzir os erros de interpretação. Sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo. Mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Lá. Não, bom exemplo para mim, calou-se. Porque lembrando que Pedro aconselhou para ele, né? Fica quieto, porque se alguém descobrir que você é Saulo de Tarso, a casa desaba. Tanto seria ruim para ele como para casa, né? Exato. Não era justo, por enquanto, verberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo, por testemunhar a própria renovação. Olha que frase! Pois é. Se tentasse falar, podia ouvir, talvez, reprimendas justas. Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho,
sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-no de soslaio, sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. Uai, mas eles não estavam lá junto? Então, né? Bom, no entanto, era com esforço supremo que sopitava o desejo de tensar armas, mesmo ali para a restauração da verdade pura. Gente, olha esse verbo, que palavra mais engraçada, sopitava. O verbo sopitar, ou seja, assim, ele estava tentando se controlar, né? Controlar o desejo de terçar. Nossa, esse humano é demais, hein, gente? Olha outra palavrinha aqui que ele falou aqui em cima, ó, vai anotando aí, ó. Zurzir, dá a impressão que é fazer aquele barulho, né? De assim, aquela falação, né? De coisa, e aqui ele fala assim, o desejo de terçar armas, ou seja, de levantar, de arregimentar armas. Emmanuel tem umas palavrinhas bem estranhas, mas esse verbinho sopitar é muito engraçado. Um desejo de brigar mesmo. Exatamente, é. Saulo. Após a primeira reunião, procurou a oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum, a fim de se inteirar das inovações observadas. A tempestade que desabou sobre nós, explicou Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora, levou-me a sérias meditações. Desde a primeira diligência do Sinédrio nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Pensei muito na mudança das suas atitudes, mas, por outro lado, considerei que ele não é mau. É companheiro zeloso, dedicado e leal. É defesa, né? Ele só fez isso para se proteger, né? Sim. Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do Evangelho, teve seu lado benéfico. Os delegados mais truculentos respeitavam-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos a verdade? Ansiosamente, rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio de sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos, com prejuízo de vida para quantos confiaram no seu esforço. Consideramos, assim, que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos nesse mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo ascende
acede em caminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre, caminharemos as milhas possíveis. E julgo, mesmo que, se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Gente, olha o raciocínio de Simão Pedro. Olha a importância disso que ele está falando. Teria acabado. Sim. Se não fosse o Tiago, teria acabado. Teria acabado. E ele foi, mais uma vez, ele foi delicadíssimo com Saulo, porque o parágrafo é bem comprido, né, gente? Olha, bem compridão, mas olha, a tempestade que desabou sobre nós levou-me a sérias meditações, desde a primeira diligência do Sinédrio nesta casa. Quem foi que mandou essa primeira diligência? Ele, o Saulo. O Saulo. Então, veja que, olha a delicadeza de Simão Pedro. Falou, desde a primeira vez que você mandou os guardas aqui, né? Ele não falou rasgado desse jeito. Ele viu, né? Também soube analisar o acontecido com Tiago, né? Mas foi justamente essa postura perante o judaísmo e a sua amizade com vários judeus é que conseguiram manter a casa do caminho. E ele e João, né, pediram ali a inspiração do mestre. E que resposta, hein, gente? Vocês se lembram daquela lição de Jesus, quando pedi para caminhar com você 1000 passos, caminha com ele 2000? É o ensinamento de Jesus que ele fala aqui. Porque ao longo dessa marcha, eles, apóstolos, poderão revelar tais quais eles são. Terão a oportunidade de revelar a verdadeira obra de Jesus, e não aquilo que eles ainda fazem, apegados e aferrados ao culto exterior dos ensinamentos de Moisés. Que raciocínio, hein, gente? Nossa Senhora! Que mais, Margarete, que se pararam foi bem mais justo, né, do que dar 10 passos para trás, para depois, para manter vivo os ensinamentos de Jesus, porque o Sinédrio ia acabar com tudo. Sim, certamente. A luta da árvore com aí que ele citou ali da videira nova com a figueira brava, né? Com a figueira. A videira ainda tenra era o evangelho, e a figueira brava é o judaísmo. O judaísmo. O farisaísmo, né, que era o dominante, mas... Exato. Gente, Vamos mais um pouquinho. De novo por ter Imagina, Margarete, mas essa é a nossa tendência. Nós estamos aqui super a favor agora. Nós estamos, tudo para Saulo e tudo para Pedro, João, né? Já ficamos meio com o pé atrás com esse Tiago, mas agora a gente está descobrindo ali, né? Entendendo melhor a postura dele, né? Imperfeição. Vamos lá. Enquanto Saulo o contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava: isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos colaboradores. Saulo guardou... Gente, olha o que olha como Simão Pedro encerra a conversa. Quer dizer, vamos parar de ficar apontando, vendo o que aconteceu, o que foi, a situação no momento é assim mesmo, não temos o que fazer para não complicar a obra do Evangelho, a obra é do Cristo, né? E às vezes lá
também ainda na casa espírita, às vezes a gente se acha tão dono da tarefa que a gente está fazendo, não é? E a obra é de Jesus, porque se fosse nossa, falharia, por certo. Gente do céu, aí quem tem o livro, faça um destaque, anote, porque o meu aqui está tudo rabiscado nesses pedacinhos, com esses apontamentos tão valiosos, a ponderação de Simão Pedro, né, colocando Jesus sempre à frente, né? Muito lindo isso. Então, mais 5 minutinhos aqui, Margarete, para depois passar para... Às vezes eu fico pensando o trabalho que deu para a vinda de Jesus. Nem fale. Toda a logística, não é o trabalho, é a logística, vamos usar um termo atual aí, para que acontecesse. Maria, José, o lugar, o isso, aquilo, para ele passar aquele... Para ele era nada, para transformar, para colocar um perispírito de novo nele, porque ele não tem mais. Né? Todo um trabalho que teve para, de repente, por conta de uma intransigência, isso ser jogado tudo fora. Isso ter sido perdido, né? Ao invés de dar 10 passos para trás e tudo ser perdido. Simão Pedro já está começando a mostrar para nós. Eu falo para nós, gente, porque uma boa, né, a maioria dos que participam desses estudos também participa de uma casa espírita. E Simão Pedro está mostrando para a gente, coletivamente, a maneira como ele lidava com as divergências de opiniões, com a divergência de jeito de realizar as tarefas, né, que cada um tem o seu jeito para chegar no mesmo objetivo, para obter o mesmo resultado, cada um tem o seu jeito de fazer. Então, Simão Pedro mostra para a gente aqui o grande jogo de cintura que ele já tinha aprendido a fazer por Jesus, né, para que a obra do Cristo não fosse perdida tão logo no comecinho, né? Porque lembrando, era um pouco tempo, fazia pouco tempo da partida do mestre, né? Então, ele já está dando, e outra, a gente vai ver ao longo do livro que ele vai passar por muitas situações difíceis, e aqui nós estamos conhecendo uma característica de Simão Pedro, da sua personalidade, quando ele efetivamente se tornou apóstolo. Né, tão diferente daquele discípulo que a gente encontra na narrativa do Evangelho. Margarete, eu acho que eu vou... Deixa eu ver aqui, é porque depois vem já vai mudar só termina aqui, ó, só termina mais esse parágrafo aqui, que daí a gente já passa para o Tiago. Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. Pedro parecia-lhe muito maior agora no seu foro íntimo. Sem dúvida. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos davam-lhe ideia da sua profunda iluminação espiritual. Sem dúvida. Grande detalhe de Emmanuel aqui. Por isso que Jesus falou, né, que sobre ele, sobre a figura sobre Pedro, é que cresceria a sua igreja. Não a religião, hein? Não estamos falando de religião. É essa comunidade de amor, de caridade, de compreensão, de fraternidade. Aqui, por isso Chico dizia que o que se destaca no livro Paulo Estevão não é Saulo. É Pedro. Nem Estevão, é Pedro. Porque esse Pedro a gente não encontra no Evangelho. Não é, gente? Muito lindo isso, muito, muito lindo essas colocações de Emmanuel a respeito de Simão Pedro. Mais alguma coisa, Margarete? Não, vamos em busca desta serenidade, compreensão e iluminação. Nossa Senhora, nem fale, nem fale. Então, muito obrigada, e nós passamos a leitura agora para o Tiago. Nós também temos um Tiago no nosso grupo, mas é o Tiago Lopes, tá bom? Tiago, pode começar.
Oi, Maruísa, boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem? Sim, tá muito bom. Pode tá claro e limpo. Ótimo. De saúde refeita, antes de qualquer deliberação sobre o novo caminho a tomar, o moço tarcense desejou rever Jerusalém num impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugeriam tantas lembranças cariciosas. Visitou o templo, experimentando o contraste das emoções. Não se animou a penetrar no sinédrio, mas procurou, ansioso, a sinagoga dos cilicianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Entretanto, mesmo ali onde se reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra. Apenas alguns conhecidos de sua família apertaram-lhe a mão secamente, evitando-lhe a companhia de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigiram-lhe perguntas com sorrisos escarninhos. Sua conversão às portas de Damasco era glosada com ditérios acerados e deprimentes. Não seria algum sortilégio dos feiticeiros do caminho? Diziam uns. Não seria Demétrio que se vestira de Cristo e lhe deslumbrara os olhos doentes e fatigados? Interrogavam outros. Lembrando que Demétrio era o servo que acompanhou Saulo, né, gente? Olha as coisas que falavam dele, né? Já tinha virado até piada, né? Nem fale. Percebeu as ironias de que estava sendo objeto. Tratavam-no como demente. Foi aí que, sem sopitar a impulsividade do coração honesto, subiu ousadamente num estrado e falou com orgulho. Irmãos da Cilícia, estáis enganados. Não estou louco. Não buscais arguir-me porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Nossa. Aí, né? Já estava metendo os pés pelas mãos de novo. Né? Sim. Contrariando todas Os dicas conselhos ali. de Simão Pedro. Estabeleceu-se luta imediata. Velhos amigos vociferavam impropérios. Os mais ponderados cercavam-no como se o fizessem a um doente e pediram-lhe que se calasse. Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo, conseguiu dominar-se e retirou-se. A custo, hein? Ei, Saulo. Ele tinha um espírito, uma postura muito forte, né? Sim. Ele não conseguia se conter muito. Ele era muito destemido, né? Em plena via pública, sentia-se assaltado por ideias escaldantes. Não seria melhor combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos, era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um novo movimento mais vasto a favor do Nazareno, não tivera a coragem de perseguir-lhe os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora atitude de reparação, encabeçando um movimento em contrário? Havia de encontrar alguns amigos que se associassem ao esforço ardente. Com esse gesto, auxiliaria o próprio irmão na sua tarefa dignificante em prol dos necessitados. Olha a perfumaria do pensamento dele. Me parece que ele já estava querendo se atribuir uma tarefa que ele ainda não estava muito à altura, né? Exatamente. E não era uma qualquer tarefa, né? Ele seria o chefe, né? O chefe de um movimento. Não era qualquer tarefa, né? Ele queria ser o chefe de um movimento. É isso aí. Fascinado com tais perspectivas, penetrou no templo famoso, recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude.
O movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora. Instintivamente, aproximou-se do local onde Estevão sucumbira. Lembrou a cena dolorosa, detalhe por detalhe. Ele estava visitando ali o local, né? Sim. Penosa angústia assomava-lhe ao coração. Orou com fervor ao Cristo. Entrou na sala onde estivera a sós com Abigail, a ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho. Compreendia, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara in extremis. Acho que ele quis dizer o perdão na hora da morte, né? Sim. Cada palavra do moribundo ressoava-lhe agora, estranhamente nos ouvidos. A elevação de Estevão fascinava-o. O pregador do caminho havia-se imolado por Jesus. Por que não fazê-lo também? Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos, para que a lição do mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarcense mergulhava-se em preces fervorosas. Suplicava a inspiração do Cristo para seus novos caminhos. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, puxa vida, né? Fruto das penosas disciplinas. Aqui me veio na memória quando o Chico Xavier ele avistou Emmanuel pela primeira vez naquele Sim. riacho, né? É. E o Emmanuel sugeriu para ele, né, 3 tarefas, que era disciplina, disciplina e Sim. disciplina. Observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente a seu lado, falando-lhe com inefável ternura. Retira-se de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Então, ou seja, né, através de uma faculdade mediúnica, ele ouviu, né, um espírito, que aí não falou qual é, para ele se retirar de Jerusalém, porque o testemunho ainda não era tempo do testemunho, né? Sim. Talvez ele ainda não tivesse a altura de fazer tal testemunho. Sim. Sob o palio de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado. Agora revelou quem é, né? Sim. Embora a posição transcendente de sua assistência invisível. Saulo naturalmente cuidou que era o próprio Cristo o autor da carinhosa advertência e, fundamente impressionado, demandou à Igreja do Caminho, informando a Simão Pedro o que ocorrera. Isso. Só lembrando, né, gente, que Emmanuel disse para a gente, né, narra no livro, que Estevão acompanhou Saulo durante os seus 30 anos da sua tarefa, né? Então, Estevão estava sempre inspirando Saulo. Pode continuar, Tiago. Entretanto, acabou dizendo ao generoso apóstolo que o ouvia admirado. Não devo ocultar que tencionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do mestre, reestabelecer a verdade em sua feição integral. Ele ficou meio indignado, meio encucado com o que ele tinha visto ali na Igreja do Caminho, né? Aquilo que você e a Margarete bem já explicaram, leram, né? E mais esses fatos que ocorreu aí nesse episódio, ele estava mesmo disposto a trabalhar nessa mudança, né? Nessa liberdade espiritual a qual o Cristo tanto trabalhou, né? Ele estava definitivamente convencido de que era isso que ele tinha que fazer, pelo menos até esse momento. Enquanto o ex-pescador escutava em silêncio, como a reforçar a resposta, o novo discípulo continuava. Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbindo às pedradas da minha ignorância.
Não, Saulo, replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência de vida, embora não tenha cabedais de inteligências semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Aqui mesmo em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, até hoje, né? Mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz do que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes, vimos-lo altercar, impaciente pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Puxa vida, né? Nossa. Aqui ele está explicando, né, o acontecimento daqueles fatídicos dias, né? Em que Judas, talvez, pela sua formação, ou por não ter assim uma sensibilidade de compreender os ensinamentos de Jesus, ele ficou muito afoito, muito inquieto, ele queria que o reino de Deus prometido por Jesus fosse imediato, né? Sim. Ele era impaciente, ele não tinha sensibilidade, eu acho que não compreendeu a essência do ensinamento, né? Então ele queria a qualquer custo acelerar aquele processo, né? Sim. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo nas meditações de agora que ele não pôde compreender o evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo, a inquietação fê-lo perder na oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Essas palavras são profundas, né? Eu acho que Sim. Eu sou muito pequeno para tentar explicá-las, né? Eu só me questiono às vezes, me questiono não, né? Fico indagando que se a história deveria ser escrita dessa forma, né? Embora Judas tenha errado, ele colaborou para que o grande acontecimento ocorresse, né? É muito estranho isso, é um contrassenso, mas e se não fosse por meio de Judas, e se não fosse por Judas, seria por outro. Porque Jesus sabia claramente a recepção que ele iria ter aqui na Terra, né? Então, se não fosse por ele, seria por outro. Tá bom? Eu só queria fazer um destaque aqui, gente, no comecinho desse parágrafo, a humildade de Simão Pedro. Tenho aqui, ó. Simão Pedro tinha a maior experiência da vida, mas não tinha os cabedais de inteligência de Saulo. Então, era a experiência como se fosse a prática e a teoria. Por enquanto, Saulo estava só na teoria. Simão Pedro já tinha experiência.
né? Recorda o ensinamento de Jesus, que o discípulo nunca vai ser maior que o mestre, e citou o exemplo de Judas, né? Então, para que Saulo aprendesse a esperar o seu momento, ao invés de tomar a iniciativa, né? Esperasse que as tarefas fossem surgindo para ele naturalmente, né? Ainda dá para ler mais um pedacinho, Tiago? Ainda temos 10 minutos, dá para caminhar mais um pouquinho. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? É muito bonito o raciocínio de Simão Pedro, né? Um raciocínio claro, lógico e cheio de amor, né? Pode continuar, Thiago. E é interessante também ele dizendo que Jesus fingia não entender o comportamento de Judas, né? Pois é. Para não humilhar, né? Para não humilhar. Pois é. Saulo ouvia assombrado aquelas considerações justas e o bondoso apóstolo continuava. Deus é a providência de todos. Ninguém está esquecido. Para que a juízes melhor da situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas. Figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesse atrair para o mestre toda a cidade. E depois? Deverias e poderias responder por todos os que aderissem ao teu esforço? A verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Isso é bem profundo e eu acho que é bem sério, na verdade, né? Inclusive, Emmanuel tem uma lição, não me lembro em qual livro, onde ele fala que há muitos convencidos, mas não convertidos, né? Essa questão de convencer e converter tem um enorme. Eu acho que a gente dá até para fazer um paralelo com o espiritismo, né, Maravilha? Sim, exatamente. Se toda a população do mundo se tornasse espírita, o próprio espiritismo não teria condição de atender todo mundo, né? Muito dificilmente haveria igualdade de propósitos, né? Acho que tudo tem o seu tempo, né? Sim. Como não te fosse possível atender a todos, em particular, acabarias execrado pela mesma forma. Sim. Se Jesus que tudo pode neste mundo se Jesus que tudo pode neste mundo sobre a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não podemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete, mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. Santo Deus, Simão Pedro. Aí não tenho o que comentar, não consigo nem comentar essas palavras. Não, mas não tem o que falar, tá muito claro, gente. Tá muito claro. A obra do Evangelho é grandiosa demais para a gente pensar que ela depende exclusivamente da gente. Era o que Saulo estava pensando. Que o Evangelho, que Jesus seria aceito por todos, para que Jesus fosse aceito por todos, era preciso que alguém tomasse a frente desse movimento. Era o que ele pensava, ainda na sua falta. Porque, lembrando, Saulo era muito inteligente, compreendeu Jesus como ninguém, mas até o presente momento ele não tinha experiência. Ele não tinha a experiência de vida que Simão Pedro já possuía, né? Então, a palavra de Simão Pedro aqui é claríssima, né? Fazer o que nos compete, um dia de cada vez, mas não ficar pensando que o evangelho, que o espiritismo depende exclusivamente da gente, senão tudo vai abaixo, né? E mais um pouquinho ainda, Tiago, ainda dá para caminhar mais um pouquinho. Tá bom.
convertido de Damasco estava surpreso a mais não poder. Simão apresentava argumentos irretorquíveis. Sua inspiração assombrava. Sim. À vista do que ocorreu, prosseguiu o ex-pescador serenamente. Importa que te vás logo que cai a noite. A luta iniciada na sinagoga dos Cilícios é muito mais importante que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procurem encarcerar-te. Além disso, a advertência recebida no templo não é de molde a procrastinarmos providências não é de molde a procrastinarmos providências indispensáveis. Procrastinar significa adiar, né? Então, você vai ter que, justamente por causa da imprudência de Saulo de querer ir lá na sinagoga para ficar batendo boca com os israelitas, com o pessoal da sinagoga, né? Ficasse quietinho, mas não, ele acabou levantando a poeira, não ia demorar muito. Como Pedro conhecia muito bem, né, o pessoal da cidade, sabia que logo, logo já iriam lá na casa do caminho atrás dele, atrás de Saulo. Então, olha, assim que caia a noite, é melhor você já ir embora. Uhum. Né? E aí continua assim, só até aqui, ó. Tá. Só terminando aqui, até terminar esse parágrafo aqui, ó. Tá. Tenho a impressão que se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Emmanuel, eu não ia entender nada do que ele ia falar, porque as palavras é muito fora da nossa realidade, né? Ah, não, é outro idioma. Saulo concordou de boa mente com o alvitre. Poucas vezes na vida escutar observações tão sensatas. Pretendes voltar à Cilícia? Disse Pedro com inflexão paternal. Já não tenho mais aonde ir, respondeu com resignado sorriso. Pois bem, partirás para Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. Isso, nós vamos parar por aqui, porque daí já temos aí, faltando uns 3 minutinhos, já deu o nosso tempo, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer depois, né? Que a Cilícia ficava lá na região da Grécia, tá bom, gente? E essa Cesareia aqui tinha 2 Cesareias, a Cesareia de Filipe, que ficava ao norte da Galileia, e a Cesareia Marítima, que já era frequentada ali pela elite de romanos e judeus, tá bom? Então, muito obrigada pela sua leitura, viu, Tiago, mais uma vez, Imagina. e aproveitando que você já está no embalo para fazer a prece final para nós. Mestre Jesus, companheiros e amigos da espiritualidade maior, nós agradecemos a companhia de amor e a sustentação que nos foi dada durante todo o estudo dessa noite. Ajuda-nos a vencer nossos medos, fortalecer nossas emoções e pensamentos, a sabermos reagir a todos os momentos, amando, respeitando e perdoando a todos os nossos irmãos de jornada. E pedimos, se possível, Senhor, que possamos estar juntos na próxima semana para mais um estudo do livro Paulo e Estevão. Que assim seja. Então, queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leitura das obras de Chico Xavier. Então, um grande abraço, boa noite, fiquem todos com Deus. Muito obrigada mais uma vez.